Boa tarde, amigos webnautas, telespectadores do nosso programa Clique Cidade de toda terça-feira, às 16 horas, aqui no maior portal de podcast do Amazonas, o seu Amazônia Press. Hoje, com muita alegria, recebendo personalidades empreendedoras, destaques da nossa Amazônia. Meu amigo Bosquinho Poeta, o empresário de sucesso, Marcos também, grande amigo nosso. Junto com o Eduardo Gomes, para fazer esse programa aí, mais uma vez, com muita alegria para você. Lembrando a você, se você tem um projeto de vida, quer fazer um podcast, quer anunciar, ligue pra gente aqui, o Amazônia Press, e faça o seu programa. Boa tarde, amigos, boa tarde, telespectadores, amigos. Vocês todos estão conosco aqui. Vou começar com meu amigo Bosquinho Poeta. Boa tarde, Bosquinho. Quando o sol se põe no horizonte, transborda em lágrimas o meu olhar. Só consigo conter meu pranto quando surge a estrela do meu luar. Boa tarde, meu querido irmão e amigo Cleomi Santos, meu querido amigo Dudu Gomes. Isso. Dudu é íntimo, né? Marquinhos. E para mim é um momento muito festivo estar aqui diante de vocês, tá? Pessoas célebres amazonenses. Tá? E eu tenho certeza que vão fazer dessa tarde ser uma tarde de esplendor, da mesma maneira que eu falei do sol agora nesse momento. Com esse poeta, né, começamos muito bem, né, Eduardo? Que bacana. Marcos, boa tarde, meu amigo Marcos, um guerreiro também, um empreendedor nato amazonense. Boa tarde a todos. Primeiramente, né, uma honra estar aqui mais uma vez, ao lado do Bosquinho Poeta, que eu acabei de conhecer, com Cleomi, com meu amigo Dudu, grande amigo meu, e estar aqui com vocês hoje para bater esse papo, conversar sobre empreendedorismo, né, falar sobre nossas vidas e ter essa excelente tarde com vocês. Um amigo meu me falou uma vez, né, que a gente está com pessoas certas, no lugar certo, é o primeiro caminho para a gente caminhar bem. Né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje. Tá certo. Beleza. Vamos começar com vocês, falar de cultura, falar de empreendedorismo. Bosquinho Poeta tem um trabalho grandioso aí, destacando aí no Reino Unido da Liberdade, no pagode, nas redes sociais, na poesia, na Irmandade. Vamos falar Bosquinho Poeta. Vai falar pra gente, descrever para nosso amigo telespectador quem é o Bosquinho Poeta, né? Bosquinho Poeta, ele vem de uma origem humilde, tá? Ali da Praça 14, entre Jonatas Pedrosa com Ipixuna. Morava praticamente numa palafita, numa família de 11 irmãos, meu pai carpinteiro, minha mãe doméstica. E o Bosquinho Poeta já na infância, mais apaixonado pela vida e sempre tentando escrever algo colocado no seu coração e inspirado na sua primeira musa inspiradora, que foi o primeiro amor do Bosquinho Poeta, que foi a minha mãe, que a nossa mãe sempre é o primeiro amor da nossa vida. Amor. Então eu já cedo comecei a trabalhar vendendo, 9 anos de idade eu já vendia picolé na rua, vendia jornal, Diário da Tarde, vendia jornal A Crítica, jornal A Notícia, jornal do Comércio, como era um matutino, tínhamos que acordar bem cedo mesmo. Carreguei trouxa na roupa, na cabeça, trouxa de roupa. Muita história, né, Bosquinho? Muita história. Isso aí fez parte da minha infância para ajudar no sustento da minha casa. Como eu falei, 11 irmãos, mas uma família unida, sempre atenta para os acontecimentos, meu pai e minha mãe. Tá? E eu ajudando no sustento da família, fui desenvolvendo, fui crescendo. Com 12 anos de idade, a minha carteira já foi assinada como office boy no escritório de corretora de câmbio e valores imobiliário limitado, que tinha aqui em Manaus, na Guilherme Moreira. O proprietário era o senhor Raul Barateiro. E assim fui crescendo e eu almoçava, inclusive, Calmi, Dudu e Marquinhos. No meus intervalos do almoço, eu almoçava no Sesc. O Sesc até hoje oferece o almoço, uma refeição para os comerciários. E eu aproveitava nesse almoço, nos intervalos, eu aproveitava e ficava na biblioteca, lendo Castro Alves, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Machado de Assis. Então isso aí para mim enriqueceu muito o meu pensamento e fez eu florar mais ainda essa minha vida poética, esse sonhador, esse Bosquinho Poeta que sonha, que hoje, graças a Deus, é um vencedor na vida. Eu tenho só que agradecer a Deus. Em 2012, eu comecei
a viver na Reino Unido da Liberdade, lá Reino no Morro da Unido, Liberdade, no Morro. essa comunidade maravilhosa, essa comunidade para cima, essa comunidade para o alto, que me recebeu de braços abertos. E eu amo estar lá no Morro da Liberdade, porque eu sou tratado lá como um filho lá do Morro. Eu sou Querido, tratado né, com muito, Bosco? muito querido. Apesar de, não só da Reino Unido, mas todas as escolas de samba de Manaus gostam de mim, eu me relaciono bem com todos, conheço todos os presidentes, e graças a Deus eu sou uma pessoa que eu vivo no carnaval, vivo no samba, vivo na cultura amazonense, mas eu gosto sempre de valorizar isso. Eu, esse ano de 2020, no ano passado, nesse ano de 2022, eu ia ser homenageado pela Escola de Samba Dragões do Império. Certo. A estrela poética de um sonhador hoje vive na Dragões do Império, mas infelizmente, como foi 2 anos sem carnaval, já é o próximo tema para 2023. E eu estou ansioso, aguardando essa chegada e imaginar, já sonhar com a Avenida Colorida, junto com as pessoas que fazem a ilusão, desfilar e para mim vai ser questão de muito orgulho, de muita honra. Estou muito feliz por isso. Obrigado, meu irmão. E o Marcos, né, tem uma trajetória bonita também no empreendedorismo. Marcos, fala pra gente desse trabalho que você tem aí, grandioso, e faz parte da Amazônia também. Certo, Cleumi. Primeiramente, né, queria falar dessa história bonita do nosso amigo Bosco, né, e da nossa origem, né, a origem da minha família também é toda da Praça 14, não sei se tu conheceu o seu Chico Tapioca. Ah, Sim. claro, o pai do nosso mestre, do mestre Biju. Mestre Biju. Sou neto do Chico Tapioca, então tu falaste aí da Praça 14 e me veio muitas lembranças, né, meu avô já é falecido há alguns anos, mas está sempre vivo aqui conosco, né. E assim, é de se emocionar quando eu falo dele, sabe? Porque graças a ele eu construí uma carreira, como o Cleumi falou aqui, profissional muito boa, sabe? Ele nos ensinou caráter, nos ensinou a não desistir nunca das coisas, a não esmorecer nos desafios, né? E ele, juntamente com meu pai, Joacir Azevedo, né? Me deram esses princípios, sabe? Essa ética na vida. E assim a gente veio crescendo pouco a pouco. Comecei como engenheiro civil aos meus 21 anos, quando eu me formei na Universidade Federal do Amazonas. E desde então fui subindo uma escala, né, uma escadinha. Né? Comecei como engenheiro da Camargo Corrêa, na Ponte sobre o Rio Negro, obra a qual trabalhei 4 anos, né? Em seguida, saí da ponte, fui para a Arena da Amazônia, onde trabalhei na Andrade com a fiscalização da VETEC, né? Obra essa que foi um marco também aqui para o nosso estado, né? Padrão da FIFA, evento para uma Copa de Mundo de 2014. E desde então me vinha aquele ponto de interrogação. O que eu quero da minha vida? E aí eu comecei a pensar na minha visão de futuro, onde eu queria chegar, como eu queria chegar, né? E nisso eu parti para empreender, né? Abri uma clínica a convite da minha irmã, sempre pensando com a família, né? Que foi a Viva Mais Especialidades Clínicas, empresa essa que está há 5 anos no mercado aqui de Manaus. E há 9 meses estou com a Lugano, uma franquia de Gramado, aqui na nossa cidade, que é uma cafeteria e uma chocolataria, onde todos vocês estão convidados para conhecer. Cleumi e o Dudu já estiveram conosco. Fica ali, né? Fica no centro comercial do Pátio Gourmet, entre a Djalma Batista e a Constantino Neri. Certo. Eu vou anotar aqui para prestigiar. Né, Eduardo? Vai ser uma honra recebê-lo. Boa tarde a todos, né? A honra é toda nossa vocês estarem conosco. E você falou de poeta, né? Da essência. A gente sabe que hoje está mais difícil, né? Porque isso aqui ele nos deu um hábito bom e ao mesmo tempo nos privou de buscar o conhecimento. Já você teve a felicidade de ter a biblioteca ali pela Barroso, ou então ter qualquer livro que te incentivou. Hoje é difícil, nós pais, eu vou falar nós, é claro que existe a exceção da regra, incentivarmos os filhos à leitura. E qual é a parte que você está fazendo para que isso não perca essa essência? Aí eu venho falar de sonho, né? Porque eu sonho que um dia as nossas crianças, Dudu, elas tenham nas escolas uma biblioteca, entendeu? E tem esse incentivo.
que tenha concurso literário, que seja abrangente. Meus filhos, ainda crianças, eu praticamente obrigava eles, olha, antes da refeição tem que fazer uma leitura. Pode ser qualquer uma oração, mas contanto que abra o livro e faça uma leitura aqui antes da refeição. Já é um bom mecanismo, pois né? É. Então já era uma introdução para uma refeição sadia. Tá? Então eu estou fazendo isso. Hoje eu procuro dar esse exemplo. Mas aí, como poeta sonhador, apesar de não é ser um poeta sonhador com a cabeça no mundo da lua, mas é um poeta real, é um poeta que hoje, por exemplo, nós podemos fazer esse incentivo, sim. Tá? Eu, já no meu terceiro livro, eu tenho o maior prazer de quando as crianças e adolescentes que se identificam muito, às vezes, com a minha leitura, tá? Chegam comigo e falam que gostam da poesia do Bosquinho Poeta. Então, isso aí já é um incentivo para que não só a criança, mas o próprio adulto. Eu, nas redes sociais, eu gosto sempre de postar poesias. Eu acho que é verdade. Você sabe. Inclusive, no Dia do Jornalista fez homenagem. Dia do Jornalista, muito merecido, por sinal. Tá? Então é isso. Dia das Mães, eu faço homenagem ao Dia das Mães de uma maneira poética. Então, professor, sabe? Teve agora o dia do pedagogo. Uma homenagem ao pedagogo, o dia do enfermeiro, do técnico da enfermagem. Merece homenagem. Eu acho que todas as camadas sociais, todas as classes, todas as profissões merecem ser olhada com carinho. Principalmente quem trabalha na cultura. Eu falei ainda há pouco do carnaval, mas eu fico muito preocupado muitas das vezes no intervalo de um carnaval para o outro, e os artistas, carpinteiro, vidraceiro, costureiro, figurinistas, essa gama de pessoas que precisam trabalhar, muitas das vezes ficam sem oportunidade. E o carnaval não é só o carnaval para você beber, não é o carnaval para você se divertir. É um gerador de emprego e renda. Verdade. Ali é uma movimentação no mercado muito grande. E se nós olharmos com um olhar de empreendedor, estou diante de dois empreendedores, certo, que eu também sou, não só poeta, porque se eu fosse viver só de poesia, ficava complicado. Então, é apenas aí um alerta. Eu acho que nós precisamos valorizar essa classe, principalmente nessa classe da cultura num todo. Eu não falo só de carnaval, eu falo da ciranda, eu falo do cangaço, eu falo dos bois, eu falo de toda essa classe social, de todas essas profissões que merecem ser olhado com carinho. Os músicos, eu sou compositor, eu sou músico. Então, os músicos, por exemplo, aproveitando a oportunidade, na época do Covid, esse Covid, graças a Deus, que já está passando isso aí. Aqui já passou, graças a Deus. Já passou, graças a Deus. Poxa, mas sofreram muito. Foi a classe assim que mais sofreu, que mais padeceu, foi a classe musical. Verdade. As pessoas que trabalham com música, porque as casas noturnas estavam fechadas, eles ficaram impossibilitados de trabalhar. E muitos amigos nossos faleceram, a família ficou desamparada, sabe? Então foi uma situação assim muito complicada e deu para sentir na pele, deu para sofrer. É um círculo, né? Um ciclo muito grande. Exatamente. Então, é isso. Eu penso que eu tenho que dar exemplo, nós temos que dar exemplo também para a futura geração, em todos os sentidos. Olha só, o Paulo Queiroz está dando parabéns aqui, Salve Bosquinho Poeta, programa top, Cleomir Santos, Eduardo, meu confrade. Paulo Queiroz, projeto de literatura caminhante de Itacoatiara foi adiado para junho. Vamos falar sobre esse projeto que o Pedrinho, Paulo Queiroz está apoiando, né? E também a Magistrada está mandando um abraço aqui. Sonhos podem ser realizados, parabéns. A esposa do meu amigo Eduardo, nossa fiel, a minha esposa também está mandando um abraço. E a Mônica Dantas diz aqui, sonhos que devemos sonhar e realizar. É contigo isso aí. Mas olha só, antes de mais nada, Eduardo, nós queremos mostrar para vocês aqui, nós fomos brindados aqui pelo meu amigo, né, o Marcos aqui. Olha só que bacana. Esse aqui é do nosso irmão. Alugando. É do nosso irmão. Poxa, obrigado. Chocolataria, que por sinal é muito forte aqui em Manaus com esse verão, mas o amazonense gosta muito de chocolate. Gosta muito de chocolate quente, chocolate gelado. Né? Fala pra gente aí, meu amigo, como é que é esse trabalho aí? Primeiramente, né, eu queria falar para vocês o porquê que eu trouxe a Alugando para Manaus, sabe? Não foi simplesmente, quero trazer uma empresa, quero empreender, sabe? Certo. Ela iniciou, né, de um sonho. Eu estava
conversando com a minha esposa no auge da pandemia, que o Bosquinho acabou de falar, né? Foi um período muito desafiador, só que eu estava pensando, isso tem que passar, vai passar, e eu quero entrar em um novo ramo. Eu já atuava no ramo de saúde com a Viva Mais aí há 5 anos, né? Onde a gente continua até hoje nessa batalha. E eu pensava em trazer algo que fosse mudar o dia a dia do amazonense, mudar o dia a dia das pessoas aqui que vivem na nossa cidade, trazendo felicidade, trazendo alegria, mas eu não sabia o que, né? Eu não sabia o que. E aí eu fui para uma viagem em Gramado com a minha esposa, com a minha filha, e nessa viagem eu conheci a Lugano. E a minha filha se encantou, eu me encantei, minha esposa se encantou. Lá tem um mundo de chocolate de Gramado na sede, né, são várias estátuas construídas em chocolate, tem pirâmide, tem a Torre Eiffel, tem todos os pontos turísticos no mundo todo construídos somente do chocolate, né? E assim, eu fui buscar sobre o chocolate, né? E eu fiquei assim maravilhado, porque o chocolate ele previne o envelhecimento das células, né? Ele é rico em oxidante, então o chocolate 70 ele é capaz de prevenir o envelhecimento precoce nosso, né? Então o Dudu nem precisa tanto aqui que ele está no forró, né? Como vocês podem ver, já conheço ele há uns 15 anos, 10 anos aí, Dudu. Ele está sempre aí desse jeito. Com essa qualidade de vida, Deve né? ter comido muito chocolate, Dudu. Não tenho dúvida não. E o chocolate também ele previne doenças cardiovasculares, né? Então ele tem muitos benefícios legais aí, como melhorar o trânsito intestinal, ajudando aí na prisão de ventre e tudo. Então não é só trazer o sabor do chocolate, ele traz qualidade de vida. Qualidade de vida. Né? Eu sempre falo para os nossos clientes que não é só uma taça de vinho por dia, precisa de uma barrinha de chocolate por dia também. Traz muita saúde, ajuda, muita gente fala, mas é a glicose. Mas o nosso chocolate ele é feito do cacau. A gente utiliza em nossos chocolates até 70% de cacau, né? E esse 70% de cacau, ele traz tudo isso, como aumenta a concentração também do nosso cérebro, né? E traz esse benefício por conter cafeína nele, né? Na sua composição. Olha só, o Heroldo Linhares manda um abraço para você, o nosso Meu grande amigo, Heroldo. guerreiro do carnaval também, lá da nossa Alvorada, né? Alvorada, Haroldo. Dá um Grande abraço. Bosquinho Poeta, a Wanda Souza está assistindo. Bosquinho, você também é um empreendedor, você tem um trabalho também grandioso aí, você inclusive está apoiando até esse projeto Literatura Itinerante que está acontecendo aí, um projeto do samba no Reino Unido da Liberdade, aos sábados. Como é que está sendo esse teu trabalho? Tá, Projeto, né? esses projetos, como você falou aí, olha, nós tivemos aí a pandemia agora, Certo. e logo depois da pandemia, já quase no seu final, já estava acontecendo na frente da quadra da Reino Unido, inclusive convido a todos vocês e o teu telespectador também, Certo, à vontade. a todos para participarem todos os sábados, a partir das 18 horas, lá no Espaço Zé Picanço, na frente da quadra da Reino Unido, Terreirão da Mãe Zumira Gomes, a partir das 18 horas tem o grupo Amigos do Poeta, que é o do Bosquinho Poeta. Então vale a pena conferir, é sempre maravilhoso. Todos os sábados. Tá? Se você pode colocar na sua agenda, na agenda de vocês aí, para fazer essa visita. Tá? Então tem esse projeto que está dando certo, que está acontecendo com muito sucesso. Já a literatura caminhante, muito bem capitaneada, muito bem fundada pelo nosso querido Paulo Queiroz, Grande presidente. presidente da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos, A BEPA, da BEPA, presidente da Academia de Letras e Artes da Amazônia, Alcama. Alcama. Tá? E eu faço parte dessas academias, Certo. sou fundador também delas. Você é fundador, é verdade. E junto com o Paulo Queiroz, nós já estamos nessa estrada já há alguns anos. Tá? E o Paulo Queiroz, eu aprendo muito com ele, que é um grande incentivador da literatura, é um grande incentivador da cultura. Projetos, né? Olha só, por exemplo, em plena pandemia, o Paulo Queiroz, para não ficar muito distante dos poetas e dos escritores,
ele junto com a doutora Cíntia, a esposa dele, Certo. eles fizeram, tem um projeto muito bonito chamado Patologia Cultural. Então as pessoas perguntam, patologia cultural tem alguma coisa a ver? Patologia é doença, né? doença. Que realmente a ciência que estuda as doenças. Mas ele uniu o útil ao agradável. Era uma patologia, porque de fato, de direito, estava acontecendo, o mundo, o planeta estava doente. E o Paulo criou, e desde a primeira patologia... Olha só que é uma doença cultural, né? Pois é, exatamente. Aí aconteceu a patologia, foi um sucesso desde a primeira vez, eu acho que hoje ia acontecer agora, junto com a literatura caminhante, que é outro projeto muito bonito, Verdade. do Paulo Queiroz, que é um projeto que caminha pelos rios do Isso. nosso estado do Amazonas, que vai caminhando em busca, inclusive, de descobrir novos valores, tá, na literatura. A literatura caminhante é o seguinte, ela chega numa cidade determinada, tá, escolhida num, Itinerante, você está falando? itinerante. Itinerante. Itinerante e caminhante porque ela caminha, né? Sim, sim, sim. Entendeu? Então o que acontece? Chegando nesse local, é feito um sarau, é reunido os poetas e que já vão levando nas delegações já os livros a ser doado. Olha o Isso. incentivo. A literatura. Inclusive o Bosquinho doou muitos livros agora, Foi. vários livros dele, para esse projeto, a literatura caminhante, que seria agora em Itacoatiara. Itacoatiara, mas aí vai ser transferido para junho. Sexta-feira, devido ao acesso à estrada, infelizmente não tem como acontecer. Que tem alguns poetas, alguns escritores, inclusive, já de idades, e a locomoção fica meio complicada, e nós não queremos correr risco. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Queiroz. Eu ia ser homenageado agora, Dudu, nessa literatura caminhante no município de Itacoatiara. Eu ia ser homenageado pela Academia de Letras Itacoatiarense e pelo meu Que legal, querido né? amigo Natinho do Moriru. Natinho do Tá? Moriru. Exatamente, que ele tem um programa que é Canoa Cultural de Itacoatiara. Eles iam fazer essa homenagem a mim, eu estou lamentando muito, com muita tristeza no meu coração, mas eu sei que vai acontecer outro dia. Certo. Tá? Nós temos que, como foi falado, tudo tem um tempo de Deus e Deus Tempo sabe o que é certo, o né? tempo certo e Deus sabe o que é melhor para nós. É porque não era para acontecer, mas com certeza o Paulo Queiroz já está com a habilidade que ele tem e com a administração, o senso administrativo que ele tem, com certeza ele já está procurando uma nova data para que seja realizada realmente essa literatura. É por isso que ele trabalha caminhante. 48 horas no dia, né? Antes de fazer interrogar o Marquinhos, eu quero deixar um aditivo aqui, que a pouca leitura que eu faço, que eu gosto, tá? Eu dou o meu livro para o sebo, porque quando eu compro, vamos hipotético, eu compro o livro do Augusto Cury, R$55, é caro para renda per capita social, Isso. ou 60. Aí eu dou para o sebo, ele vende por 10, 15, então você vai incentivar, porque ele tem muitas coisas boas para você aproveitar, né, dentro desse livro. Certo. E Marquinhos, nós estamos agora com o programa somente 2 pessoas para dar espaço melhor para os nossos visitantes, para pessoas que vai botar para a sociedade algo de melhor, entendeu? Vamos buscar lá atrás uma situação. Você era engenheiro de obras megalomaníacas, vamos falar assim, né? Isso, a gente... Aí a pergunta, como você teve essa ousadia? Por que eu pergunto? Para incentivar as outras pessoas a serem ousadas, para você partir primeiro o plano para a saúde, que primeiro foi para a saúde e depois para Lugano. Qual foi para te ter essa performance? Boa pergunta, Dudu. O que eu posso falar sobre isso, né? Muitos têm medo da transição de carreira, né? E eu costumo dizer que não é para causar medo. O medo é normal, é natural, mas ele não pode te paralisar. Eu trabalhei sempre com obras de infraestrutura e nessa minha jornada, nessa minha caminhada, eu aprendi muito na parte administrativa, a parte financeira.
E eu estava num estágio que 2014 para 2015 as obras começaram a ficar escassas. Manaus, que estava cheia de Era um obras de canteiro de obra, infraestrutura, né, era um Manaus? O pessoal canteiro de fala muito obra, nisso, né? né? Tava assim no auge do auge há mais Que de agora 20 já anos. melhorou, o governo do estado já deu uma Melhorou injeção, muito. entendeu, Verdade, deu Cláudio? uma melhorada. Né, o governo já deu um upgrade, a gente tem que reconhecer, né? Isso é um fato, a gente tem que reconhecer Né? e agradecer, né, Dudu? Porque eu vejo meus amigos da engenharia civil, muitos ficaram desempregados, muitos foram trabalhar de Uber, muitos foram trabalhar em alguma outra profissão, né? E o que que aconteceu? Deu um boom novamente, cresceu, teve um crescimento muito grande. E voltando para a tua pergunta, Dudu, esse desafio me trouxe a pensar e a sair da minha zona de conforto, né? Eu ficava pensando no que empreender, como empreender. E nisso, minha irmã, que já morava há 9 anos fora de Manaus, né, em Curitiba, trabalhava numa clínica em São José dos Pinhais, que é região metropolitana de Curitiba, né? E lá nessa clínica, ela construiu, foi o início do nosso sonho. Por quê? Porque lá ela trabalhava, né, e conheceu tudo sobre essa clínica. E quando ela retornou para Manaus, ela tinha um sonho de trazer essa qualidade ofertada lá aqui para nossa cidade. Nós temos muitas clínicas boas, sabe? E a gente começou a pensar como desenvolver a Viva Mais. E nisso vieram semanas de reuniões, fizemos um plano de negócio, né? Eu acho que o mais importante para você empreender é você estudar, sabe? Você estudar, ler livros, né? Como o nosso Bosquinho e o Dudu falaram há pouco. É extremamente importante, né? Você tem que se atualizar, você tem que entender onde você entrar e fazer cursos, né? Eu me inscrevi no MBA de Gestão de Saúde pela FGV e dia 17 de abril de 2017 nasceu a Viva Mais, né? E desde então, graças a Deus, a gente vem crescendo a cada ano. Nossa equipe começou com 7 funcionários, hoje nós somos 32, né? E aquilo que no início eu não tinha tempo, sabe? Era 14 horas, 16, você pensa que é o dono da empresa, trabalha quando quer, a hora que quer, é muito diferente, né? A realidade... Você tem que estar na frente do negócio, tem né? que estar na frente, a gente Certo. acaba trabalhando mais, né? Mas é muito gratificante, né? A gente está trabalhando em algo maior. E a gente sempre teve um projeto de servir o próximo, né? Então a gente faz ações, né? Que Algumas bom. ações Que bom. a gente beneficia muito a nossa população. A gente tem o Dia do Bem Fazer, que é Isso é o dia que importante, né? anualmente a gente reúne toda a nossa equipe para servir para quem não tem condições, não tem plano de saúde, né? Para estar dando um pouco do nosso serviço para a população em troca do Pô, fico agradecimento. muito- social né? Fico muito marcante, né? alegre, Marquinhos. Muito alegre. Bacana, Marcos. Em agradecimento. Olha a só, o todos. Paulo Queiroz está dizendo aqui, Cleumi e Bosco, somos confrades da UCAMA, né? Também na nossa Academia de Letras. Querido amigo e poeta, quero pedir orações em favor da alma da nossa querida confreira que ela partiu hoje, né? A poeta Daura Brasil, fundadora da DEPA, que partiu hoje para o bar do Senhor. Deus a tenha, se Deus quiser, com certeza, foi uma pessoa que teve uma alma iluminada. Aí a Mônica Dano está dizendo aqui, show esses convidados, parabéns Cleomir Santos, a Maristela, boa tarde Cleomir e Dudu, sempre com entrevistas esclarecedoras para a comunidade, Bosquinho e Marco com histórias incentivadoras. A Maristela fala, né, dos sonhos, grande Eduardo e a Wanda, boa tarde a todos, o amado comendador Cleomir tem participado da Patologia Cultural, que a cada mês vem trazendo ótimos temas em forma de poesia, prosa, parabéns pelo programa, aos entrevistados também. Fazemos parte dessa patologia cultural, né, Bosco? Você que tá, esse livro aqui fala um pouco desse testemunho das estrelas. Esse livro aqui, pessoal, olha só, vou meter a mão aqui no meu amigo Bosco, mas esse livro aqui eu tive a felicidade de entrevistar o Bosco na época, eu acho que era o lançamento dele, 2015, 2016. 2015, né, 2015, a gente, lá na Web Rádio Manaus Cultura Total, em homenagem à nossa querida amiga que se partiu também, a Naná, uma grande mensagem aqui nesse livro. E o Bosquinho falasse para a gente o testemunho das estrelas, né, Bosquinho? Em primeiro lugar, eu quero dizer agora para você dessa notícia triste que o Paulo passou para nós, né, Da nossa amiga, da confrade, poetisa, essa confrade Daura Brasil, que Deus o tenha, meus sentimentos aos seus familiares, tá? Mas é isso aí, a vida que segue, nós temos, eu penso que às vezes quando se trata assim, que a pessoa fala da morte, mas eu acho que é um até logo, então eu gosto de falar assim, até logo, porque
porque eu tenho a certeza que nós vamos ainda um dia nos encontrar. Verdade. Então, falando aqui do Testemunho das Estrelas, tá? Eu me lembro que esse nome, o Testemunho das Estrelas, que deu a origem a essa obra, esse livro, foi um poema que eu fiz em homenagem à minha mãe, que tinha partido também, naquele momento triste da minha vida, eu sentado no banco de uma praça, contemplando as estrelas, contemplando a lua, e eu lembrei muito da minha mãe, e as estrelas naquele momento, elas deram seu testemunho, porque eu falei assim: as relativas estrelas do céu, com suas luzes estão brilhando, mas a que habita meu coração, deixou-me no escuro vagando. Tornou-se imensa a distância entre aquele sorriso e o meu. Consolo-me com meu pensamento, que sempre será seu. Os grupos de estrelas celestes formam uma admirável constelação. Brilham na abundante lágrimas dos meus olhos de triste solidão. Silenciosas, luminárias do alto, jamais param de sinalizar, dando seu testemunho ao ver meu pranto derramar. São mensagens marcantes, né? Das estrelas. Testemunho das Estrelas. Olha só, o Vladimir Amorim está dizendo, parabenizando a todos nós. O Diego Lima, grande Bosquinho Poeta. O Rodrigo Flores, um abraço, meu confrade Bosquinho Poeta. Parabéns ao programa, amigo Cleomir, Eduardo. Muito obrigado, Rodrigo. Você é um grande confrade nosso, né? Confrade, professor Rodrigo, muito premiado, por sinal. Verdade. Eu, há uns 35 anos atrás, eu acho que eu tinha 30 anos, eu li bastante. E o que me fez ler foi um colega meu que já se foi, Evandro Galvão. Ele era um cara muito sábio, sabe? Aí uma vez ele falou em frente de casa: o coração tem razão que a própria razão desconhece. Aí eu quis pegá-lo pelo pé, né? Achando que ele não sabia que era. Aí ele disse assim: Blaise Pascal. Aí eu, esse cara é inteligente mesmo. E toda vez ele vinha com um jargão, deixa, né? não, ou com jargão, ou com uma deixa, ou tipo assim, com uma frase, entendeu? Uma E mensagem. ele dizia a pessoa. Aí eu chegava no futebol falando difícil, eu fazia de propósito, entendeu? Mas isso, o ego da gente faz a gente ler, tá entendendo? Agora, voltando para a pergunta que eu quero te fazer. Essa descoberta pela carreira de poeta que você hoje galgou e hoje tem, foi como? Foi do nada ou você já tinha na veia mesmo essa pretensão? Eu, no início da entrevista, eu até comentei algo no meu primeiro amor, que geralmente é a nossa mãe, né? O nosso primeiro amor. E eu ia tomar a vossa palavra, dizer a nossa mãe. Só que você falou antes. Então, eu sempre apaixonado, eu gostava muito, gosto até hoje, sou muito fã do Roberto Carlos, apesar de ser sambista, mas o Roberto Carlos, ele faz parte da minha história de vida, da minha infância. Olha só que coisa engraçada. 8 anos de idade, mais ou menos, eu ligado em rádio, certo? Ouvindo o Roberto Carlos. Tinha um programa até na difusora, que eu até falei para ele, de Menezes, sábado. O programa era Para o Continua. Quem apresentava era o Josué Filho. E era justamente 11h30 da manhã. E cantava muito o Roberto Carlos. E nós tínhamos uma regra lá na minha casa, que nós não tínhamos geladeira na época. Então, Dudu, olha só, isso aí você vai lembrar. Que eu saía de lá correndo para ir pegar gelo na casa de uma amiga nossa, que era na Visconde. Eu saía correndo para pegar... Da Jonatas para Visconde. Da Jonatas para Visconde. Certo. Eu subia lá por onde eu falei para você. Eu conheço aquilo tudo. Aí eu saía correndo e voltava, 8 anos de Fita, idade. né? Exatamente. Corria e tal, e voltava para escutar. Então, ali eu já sentia, sabe, aquela emoção, aquela vibração, aquela inspiração. A veia poética já estava nascendo. Já né? estava nascendo. Tá? Mas ela ficou paralisada um pouco porque tinha que trabalhar, tinha que estudar. Então, uma série de situações. E eu penso que disso aí o poeta já existia. Já existia. Só já faltava aflorar. E com o passar do tempo, né, agora, além de poeta, compositor também eu tenho algumas músicas, já tenho mais ou menos 9 músicas já, inclusive gravadas. Certo. E campeão da Reino Unido 4 vezes, vice-campeão do carnaval. Então, para mim é Para mim, motivo de festa. só para ilustrar. Então eu sou mais
experiente que você. Você vai... Eu sou do tempo do Sali Gonçalves, Eu a lembro, voz dia do de sábado. Celestino Amazonense. Dia de Pode ser, sábado. Tinha né? os tijolinhos, porque o nosso pai não tinha dinheiro para comprar banco, aí botava 3, 4 tijolos, sentava, era a única. Concorda comigo? Concordo, dia de sábado. 5h30 da tarde começava, Sali Gonçalves, a Sali voz do Gonçalves. Celestino Amazonense. Era isso. Aí era o que você só Sali tinha Gonçalves. isso para fazer, mas não. Quando dava 6h30, Eduardo, basta Deus as lamparinas e os. Rapaz, cara, que coisa. Mas é muito legal isso. Não, contar. história, eu né, sou desse cara? tempo. História, Nosso né? divertimento, Bacana, sabe né, qual cara? era? Sabe qual era do nosso Sim, divertimento? sim. O oratório. Só tinha oratório, não só tinha é, oratório. Pinar oratório. papagaio ali por... Sim, sim, Era sim. o nosso divertimento. Então isso aí é uma cultura. A juventude, né? E os É, padres obrigavam a assistir missa. Senão não Senão jogava. Não jogava, Não bola. jogava. Catecismo não tem que primeiro. Foi aquilo que você falou, Ed, só para Tranquilo. buscar no início do programa. Você foi muito feliz e você me abriu as ideias. Vamos ler aqui e depois vamos comer. Qualquer leitura, não vai forçar a criança. Mas você tá o quê? Você está fazendo um começo bom. E o padre fazia lá atrás, não, só vai jogar a bola que assistir a missa. Meu irmão, lotava a igreja. É verdade, mas era assim. Lotava, Eu Marquinhos. conseguia. Ensinando pelo exemplo, né, Cleomir? exato. Que nem o Exato. caso de sempre fazer oração antes da refeição. Da refeição. Eu falo, eu tenho um hábito que a minha mãe e meu pai me ensinaram que até hoje eu faço, que é pedir a bênção. Se eu falar 10 vezes Meus com ele filhos no tomam mesmo bênção. dia, bença pai, bença mãe, Que bacana, sabe? né? Isso é Tradição. tradição isso aí. Família. Olha, o Silvio Santos está mandando um abraço aqui por valorizar a coluna popular. Um abraço ao meu querido Busquinho Poeta. Silvio um abraço Santos pra você. da SBT? É o SDBT, o Silvio Santos. nosso brother. Meu amigo amigo Omar querido. Japonês, João Bosco Rocha, é um Filho ser da nossa humano filha. incrível, o Japa, né? Um cara do bem que veio para multiplicar o significado da palavra amor. Meu Japa Parabéns, preferido. Cleomir, pelo programa que valoriza os nossos grandes valores culturais. Grande Omar. A Neide Varela, tá ligada? A Neide Varela, olha. Minha cunhada. Um grande abraço, Neide Varela. Você tá sempre junto com o Jorge Varela, esse casal maravilhoso aí. Nosso olha. irmão. Nosso irmão de loja, Neide Varela, o Fernando Rocha tá dando um abraço. Meu E amado também irmão de sangue. o Diogo Lima, boa tarde a todos, grande abraço. Grande Promissão. Diogo Guerreiro também lá do Reino Unido, Liberdade. Né? Nós somos verdes, né? Eu E aí, Cleomir, só para não esquecer, Cleomir, também. Só que eu sou da outra verde né? Tá certo. Mas nós somos todos da selva amazônica. da selva amazônica. Bosquinho, aqui, o nosso programa ele é um programa bem light e a gente não direciona nada. Só é para falar o bem, entendeu? Graças a Deus. E como o Pessoas como Marquinhos nos abençoadas fez como eles, né, lembrar cara? que Manaus está melhorando, então a gente tem que chegar aqui, mesmo não tendo nenhum vínculo, enaltecer a simplicidade e humildade dos governantes em se aliarem, porque a gente sabe que é impossível você puxar uma corrente com elo flácido. Os elos têm que estar ligados. E o governo, ele se aliou à prefeitura, então é óbvio que haverão mais empregos. Porque o trabalho, ele tem uma gleba de por trás, né, Marquinhos? Marquinhos pode explicar melhor isso. Não é só aquela obra, não são só os pedreiros, tem o servente, tem material de construção, tem que trabalhar no material de construção. Então, é de uma complexidade que nós temos que enaltecer o governo do estado e a prefeitura, ter essa humildade, essa simplicidade de fazer isso aí, porque vai dar novas oportunidades, entendeu? A importância desse momento, que é o crescimento do Amazonas, crescimento de Manaus. A gente tem que pensar no Amazonas, é isso que eu estou falando. Né? Aquela parceria Tá entendendo? que vai crescer cada vez mais. Nós estamos vindo de 2 anos difíceis que não teve recurso. E esperamos que a não... pandemia destruiu muito. Isso, né? Cleomir. E essa união é fundamental, mesmo que tenham caminhos diferentes na política, mas nesse momento, para unir e reforçar. Olha, você viu, por exemplo, Itacoatiara agora não vai ter. Isso por quê? Por causa da estrada. E o governo já está tentando fazer isso aí, juntamente com a prefeitura. E o Marquinhos melhor, né? O Marquinhos melhor para falar isso, né? É o que eu ia falar, né? Eu falei há pouco para vocês do Dia do Bem Fazer, né? De onde surgiu esse Dia do Bem Fazer, né? Eu trabalhei, como eu falei para vocês antes... Pode contar conosco, né, Cleomir? Né? Com certeza. Na Ponte sobre o Rio Negro. E lá a Camargo Corrêa tinha um projeto que, por ter ganhado a obra da Ponte sobre o Rio Negro,
Negro, ela queria beneficiar toda a região. Eles reformaram a igreja da região, reformaram a escola, então eles pegaram a área da Compensa ali para melhorar a área do entorno de toda a ponte, para melhorar um pouco para a população. Não era só Qualidade de construir, vida, né? para trazer qualidade de vida, né? Trazer um estilo de vida diferente. Né, que as pessoas pudessem estudar com maior qualidade, comprou ar-condicionado, beneficiou a região onde estava a obra, sabe? Certo. E lá, logicamente, era uma dimensão muito grande, porque era uma construtora grande no Brasil todo. Só que de uma maneira menor eu tentei trazer isso para Viva Mais. E o que eu mais fiquei feliz nesse nosso projeto foi que os profissionais, quando a gente falou dele, eu e a minha irmã, sabe, abraçaram de forma espontânea, abraçaram a ideia, doaram seu tempo, e eu tive vários depoimentos do tipo que a gente não fez, sabe, para a população, foi para a gente, sabe, porque a gente saiu dessas ações, a cada ação que a gente sai mais alegre, sai né? mais alegre, sai gratificado, sai fortalecido, sabe? Então ajudou mais cada um do nosso time, né, do que a própria população, que também ficou feliz, sabe, com o atendimento. A gente esse ano atendeu uma senhora que estava com câncer, estava internada no SECOM, era do interior do estado, que ficava no Lar das Marias, né, que é um lar que aceita pessoas que não têm, vem para tratamento de onde ficar, sim, né, e faz tratamento. A gente pegou todas essas mulheres e levou. E ela estava desesperada, porque o resultado do exame dela só ia sair com 90 dias. Ela falou, meu filho, ela chorou emocionada. E o estado está congestionado, né, Marquinhos? Congestionado, né? Qualquer ajuda é bem-vindo, né, Clóvis? Com essa pandemia congestionou ainda mais, né? Atrasou muitos exames, né? Hoje são muitos exames mandados para fora. E como a gente 2 anos tem de dificuldade, né? Vocês falaram de patologia, né? Nós temos na Viva Mais um laboratório de patologia da doutora Elizabeth Azevedo, né? Que é o LAPAC, onde ela abraçou a ideia e deu esse laudo para essa senhora em 2 semanas, né? Em um tempo dando tempo e oportunidade que ela pudesse fazer um tratamento efetivo para essa doença dela. Isso foi muito legal, sabe? Como a Lugano está inserida nesse contexto, a Atem não é diferente. Eu conheço o trabalho da empresa Atem. Quando se refere, você também, né, Marquinhos? Sim, quando sim, se refere a ajudar, a empresa Atem ela é de uma parceira. Não vou nem citar aqui, senão não termina o programa. A Sapatinho de Luxo com Rosen ajuda muitas pessoas também. Pessoas que fazem essa Então ação são social, pessoas, né, que fazem a diferença. A Atem tem Tá uma frase bacana, você falou, ação social, a Atem faz o bem fazendo o bem. Faz bem fazendo bem. Tá entendendo? A Atem que é distribuidor de gasolina, eles não gostam nem que eu fale isso, porque eu sei da história deles, eu sei. Mas só fora do país eles sustentam 1000 pessoas. Tá entendendo? Então eles têm um trabalho muito bonito. Claro que o seu é de formiguinha, mas você começou. A importância é essa, entendeu? E vai servir de exemplo para outros colegas seus, empresários. A história do passarinho com a gota, né? Pega no ar e para apagar o incêndio, né? Assim eu estou fazendo minha parte, né? Olha quem mandou um abraço aqui também, a Georgia Varela, filha do nosso... Nossa rainha da bateria. Guilmar Cardoso, sucesso ao nosso Bosquinho Poeta. Show o programa com o Bosquinho Poeta. Guilmar Cardoso, parabéns, Clomir, pelo programa. Diego Lima, precisa ter geração de emprego. Parabéns, Karina Nunes está mandando um abraço pra gente aí, Bosquinho. A Paiva Grace Kelly também, vamos que vamos, Bosquinho Poeta, aqui com o som. Boa, aí sim, Bosquinho Poeta. Meu diretor, mostra a nossa coluna aí pra galera ver aí, a gente aí, a coluna Clique Cidade, que tá destacando aí personalidades que fazem por nosso Amazonas, né? Essa coluna aí, Bosquinho, a gente e Marcos, a gente divulga toda semana a coluna que é para mostrar o trabalho das pessoas que estão no nosso Amazonas, né? E o nosso, né? E o nosso também, está sendo aí, nós olha. Tem um portal, né? O portal, tá tendo aqui, Bosquinho, você, inclusive, nós estamos sentindo sua falta lá no 14º Movimento Patologia Cultural, viu? Foi lá na Marta Falcão, com o nosso querido Paulo Queiroz lá. O aniversário, está aqui a patologia, aconteceu lá no Colégio e Faculdade Marta Falcão, né? Mas eu justifiquei a minha Justificou, ausência. né? Então tá justificado, hein, Paulinho? Tá justificado. Paulo sabe. A festa também para a princesinha, minha neta que vai vir aí, a Laura Regina, né? Filha do Natália Hernandes e do meu filho Cleomir Mendonça. A equipe de comunicação da CEMED aí, coordenada pela atuante jornalista Moara Cabral, o fotógrafo Mário Oliveira, o Helder Rosas e o Daniel Vasconcelos.
Aí o governador, tá? O trabalho não para, que é o lema da prefeitura, aí. mas está aqui o governador junto com o prefeito, né, Davi Almeida, trabalhando em ação conjunta em prol da sociedade, prol né? do Amazonas. Prol do Amazonas. Isso é bom para todo mundo, Bom entendeu? pra todo mundo. Isso é bom para É. todo E mundo. na semana passada nós tivemos aqui o Neilo, nosso colega lá do Reino Neilo Unido da Batista, Liberdade, da Neilo Cultura, Batista. subsecretário, Doutor Neilo Batista, presidente, né? vice-presidente. Vice-presidente, o José Melo, o professor José Melo aqui conosco, o Eduardo e eu no programa. Na sequência nós temos a entrevista com a Cileide Mussarim, a secretária do Salmeida, amiga nossa, né, Bosco? do Salmeida, Irmã do nosso lá do prefeito lá do Reino Unido da Liberdade Secretária também. de Educação. A secretária, né, do Salmeida, município. da CEMED, no portal CM7 com a minha querida, né, Cileide Mussarim, presidente da nossa BRAP, Associação de Blogs e Portais do Amazonas. E teve o segundo encontro de notáveis da Amazônia realizado em Ji-Paraná, com os comendadores José Batista, Omar Maia e o presidente da Ordem da CBC, Câmara Brasileira de Cultura, ao qual eu faço parte, como membro, comendador de comunicação aqui no Amazonas, o presidente Walter Carrara. E lá na Rádio TV Jornal Cidade, entrevistamos a Rose Lobo, que vai vir aqui com a gente também, e a nossa querida amiga Silvana. E lá embaixo nós temos nossos grandes amigos, inclusive você está aí na foto, Bosco. Olha, os grandes pensadores da Academia de Literatura e Arte da Cultura da Amazônia, na coordenação do escritor Rômulo Sena, 25 de julho de 2012, em homenagem aos escritores da Amazônia com o selo A Casa do Escritor. Né? Você está aí junto com Gaetana Tomassi e outros escritores, né, que estiveram presentes. Aí, meu diretor, o nosso slogan no nosso portal aí da Amazônia Press aí, para você fazer o seu podcast, olha, vê se você tem um projeto de vida, quer lançar um programa, quer fazer um podcast, venha para cá com a gente, olha. Conheça o nosso estúdio, aqui qualidade de primeira, câmeras altamente profissionais. Você liga pra gente 993650121. E tem o nosso site aí, o @AmazôniaPress, www.amazoniapress.com.br, o portal de notícias, estrutura de estúdio completo, estrutura de vídeo, estúdios com toda infraestrutura para podcast e videocast. Contato 993650121, Amazônia Press. Certo, meu amigo Eduardo? Marquinhos, sinta-se à vontade para nos falar a respeito dos presentes que você está agora fazendo, fornecendo para as esposas, para as famílias, para os empresários. Inclusive, Marco, esse daqui eu vou dar para minha esposa aqui, que vai agora dia 27, sexta-feira, vai completar aniversário, né? Os parabéns a Nilvanda. E olha, o Marquinhos já começando a ganhar os presentes. O Marquinhos trouxe aqui pra gente aqui, olha. Maravilha. Não, isso aqui eu não vou dar, eu vou dividir. Vai vai dividir. dividir. Eu também quero participar. Também vamos participar, né, Bosca? Tá certo. Sim, Marquinhos. Nosso projeto, Dudu, foi trazer, né, um pedacinho de Gramado aqui para nossa região, né, através dos produtos dos chocolates. Gramado é conhecida como a capital do chocolate aqui no Brasil, né? E eu quis trazer a Lugano porque ele é o melhor chocolate de Gramado, sabe? Ele é muito bom. E mesmo. você fala também que você E- faz os pedidos que nós estávamos conversando. E a gente trouxe toda uma luta, né? Quando começou a iniciar esse projeto. A logística, né? A gente atravessa o Brasil, são aproximadamente 3.000 quilômetros aí. O chocolate precisa chegar aqui em Manaus entre 18 e 22 graus. Então tem Temperatura toda certa, né? temperatura certa. Toda Tem, uma né? logística, né? Então, para uma cidade como a nossa, que é quente, né, é um desafio muito grande, mas a gente, graças a Deus, tem conseguido oferecer o melhor. Né? Como eu falei antes, a gente está ali no centro comercial do Pátio Gourmet, entre a Djalma e a Constantino Neri. E o nosso espaço, que eu posso falar dele, é encantador. A gente não pensa só nos produtos, a gente pensa em você se sentir como se estivesse na sua casa, sabe? Em você ser bem atendido, sabe? Em se conectar com o cliente. A gente, quando treina o nosso time, nossa equipe, a gente não treina ele só para vender, sabe? Vender é uma consequência do atendimento, de um trabalho, de uma Perfeito. conversa, sabe? Você acaba se conectando com o cliente, que muitos começam a contar a história. Eu já fui em Gramado, tive essa experiência, tive essa sensação, estou me sentindo como... Eu também já fui, eu sei como é que é isso aí. Estou me sentindo como se eu estivesse lá na cidade Na Europa, com né? vocês, né? Muita gente fala Não assim, é Brasil, eu não me é Brasil, sentindo, tô fora É. do Brasil, sabe? Isso é legal. Quem nunca foi em Gramado fala, poxa, eu estou me sentindo como se eu estivesse viajando, sabe? Então são experiências que a gente está trazendo para os nossos clientes, e não só através dos chocolates. Nós temos uma carteira de vinhos muito boa,
da marca também da Lugano. Nós temos uma carteira de cerveja artesanal excelente, licores, e a nossa cafeteria está recheada de salgados, né? E cafés e preparos assim únicos. E as cestas que você faz? E cestas, né? E presentes, né? De vários cestas. preços, né? A gente tem cesta de 80, 140 reais, 200, 500 reais. Vem aí o dia dos namorados. Vem o dia dos namorados, nós vamos entrar com uma noite em Gramado, servindo fundi em Manaus, né? A gente está preparando o ambiente para estar congelando, para estar bem geladinho que nem em Gramado e tudo, para a gente poder ofertar para os namorados aí nessa data tão especial, uma noite de fundi, né? E presentes, né? Cestas de café da manhã, dos mais diversos aí para encantar cada um de vocês. Karina Nunes, boa tarde. Clamir Santos, parabéns. Bosquinho Poeta. Paiva Grace Kelly. Vamos que vamos, Bosquinho Poeta. Kiko Som, boa, aí sim. Estamos com o Bosquinho Poeta. Estamos juntos também a Guilma Cardoso. O Reino da Liberdade, os amigos do Bosquinho Poeta. Um cara que tem um trabalho aí grandioso, social também, muito bom. Como o Marcos falou desse lado aí, social, o Bosco também realiza isso aí. Ele não gosta que fale, mas é uma verdade, né? A gente tem que dar a César o que é de César. O Bosco fala um trabalho muito bonito, ajudando pessoas. Teve encontros agora que a gente vê. E Bosco Poeta, assim, a tua mensagem para as pessoas aí que estão curtindo, que viemos de 2 anos de muita luta, né? Dificuldades aí, 2020, 2021, a tua mensagem para essas pessoas? A minha mensagem para todas primeiro quero agradecer as pessoas que estão interagindo aqui conosco, que estão mandando um abraço para o Bosquinho Poeta. Eu retribuo da mesma forma, de coração, e muito obrigado. Para as pessoas não desistirem nunca, porque eu penso que a vida continua. Verdade. Essa nossa vida, Deus nos deu o dom da vida para nós aproveitarmos os melhores momentos da nossa vida. Em todos os momentos nós temos que aproveitar essa oportunidade e, através dessa oportunidade, mostrarmos o nosso lado do nosso talento. Porque todos nós temos talento. Basta você querer olhar para dentro de você, descobrir o seu talento e colocar em prática. Existe um fio de esperança muito grande hoje no mundo, porque se não houver esperança, as coisas vão decair. E é o que eu digo hoje, por exemplo, como eu sou da cultura, eu vivo na cultura, eu posso dizer para as pessoas que vivem na cultura que não desistam nunca, porque o amanhã vai ser melhor, nós vamos ter o amanhã uma bandeira levantada, e eu tenho certeza que através da cultura, dignificando sempre a nossa identidade do povo do Amazonas, eu tenho certeza que nós vamos vencer. E é isso que nós queremos. Lembrando que eu faço parte da cultura amazônica. Que bacana, né? A tua mensagem também, Marcos, assim, que tu tem para dar para essas pessoas aí que estão voltando nós estamos voltando dessa situação difícil de 2 anos, e você como um empreendedor, um cara que tem uma visão de vida muito grande, teve essa visão, mensagem, né? Eu queria deixar uma mensagem de esperança, né? Como o Bosquinho falou também, né? A gente tem que pensar que é tudo no tempo de Deus. Eu vinha conversando com o Dudu antes de iniciar nosso podcast, né? Sobre ansiedade, né? Que é o grande mal do século. Verdade. E a ansiedade tem trazido muitos problemas, muita dificuldade para a população. Só que a gente tem que pensar em Deus, sabe? Se a gente se abraçar com Ele, se a gente se ajoelhar, sabe? Se a gente rezar, orar, sabe? A gente vai entender que não é no nosso tempo, é no tempo dele, sabe? É no tempo de Deus que vão acontecer as coisas. E Ele está querendo trazer um grande aprendizado para a gente. Então a gente tem que ter muita esperança. E eu queria deixar uma mensagem, que eu sempre falo também, que o feito é melhor que o bem feito, sabe? A gente quer sempre, para empreender, fazer um planejamento todo perfeito, fazer tudo, sabe? Ah, não, mas tem uma obra aqui que precisa de uma reforma, e às vezes as pessoas nem prestam atenção nisso. Isso foi um aprendizado para mim com a Viva Mais, que eu já aprendi para Lugano. Por quê? Porque lá na Viva Mais eu ainda não tinha essa visão. Então eu só inaugurei, eu adiei porque estava faltando a pintura de um cantinho de uma sala, coisas que os meus clientes nem olhavam. Eu que estava querendo perfeito, o detalhe eu estava querendo perfeito, e adiei em quase 60 dias algo que podia ter sido inaugurado assim, e com o tempo a gente ir retocando, sabe? Então,
fica essa mensagem do feito é melhor que o bem feito. Anotem, porque isso traz praticidade, traz celeridade para a nossa vida, e é essa mensagem que eu queria deixar para cada um de vocês. Como é que nós estamos hoje. de tempo aí, meu diretor? 5 minutos. Dudu, começa falando aí. Me manda... Não, primeiro eu vou dar uma de poeta, né? É, Porque ele me claro. inspirou, então. Então, olha lá. Meu coração tem curvas que minha própria alma desconhece. E agradecer a presença de vocês, que Deus esteja sempre presente em nossas vidas, que nós possamos fazer o melhor de nós sempre. Mesmo errando, nós temos a oportunidade de melhorar. E nesse programa não é diferente. Nós estamos honrados em trazer pessoas que acrescentam, né, Cleomir, para o povo amazonense. Eu e o Cleomir, a gente tem essa essência de trazer pessoas que vêm com palavras boas. Aqui não vai ter agressões, não vai ter ofensa. E eu peço a Deus o raciocínio lógico para nós discernirmos que mesmo engateando, um dia se chega. Que correr cansa. Obrigado pela atenção e que nós possamos ser felizes sempre. Eu posso finalizar? Mas o Bosquinho só vai sair daqui quando ele fizer uma poesia. Ele vai fazer. Esse é o marco do meu amigo Bosco Poeta, que a gente tenha como irmão em Cristo, irmão em loja, um cara que tem um trabalho grandioso, né, Bosco? Eu quero agradecer Cleomir, meu irmão Cleomir, Dudu, Obrigado, Marquinho. Parabéns aí pelo seu empreendedorismo. Continue assim, que você dá exemplo para todo o povo do Amazonas e do Brasil. Um empresário promissor, eu tenho certeza que você ainda vai crescer muito, através da sua sapiência e do que você representa, do que você demonstra. Como nós falamos em Deus, e nós temos que falar em Deus sempre, Isso. claro, que Ele está presente aqui nesse momento, em toda a nossa vida, quero deixar essa mensagem. Deus pintou de branco as nuvens, de várias cores o nosso olhar. De amarelo pintou o ouro, de azul o céu e o mar. De vermelho pintou a rosa, de verde a mãe natureza. De colorido pintou o dia para louvarmos sua beleza. Deus pintou os planetas, deu cores à sua criação. Pintou de diamante as estrelas para iluminar cada coração. De sereno pintou a noite, onde o orvalho vem esfriar. De amor pintou esse podcast, por quem nós devemos sempre sonhar. Olha só, Obrigado. Aê, merece palmas e palmas. Obrigado. Olha, a gente vê assim um exemplo de duas pessoas, o Marcos, que é um jovem empreendedor, e o Bosquinho Poeta, para você ver, nunca desistir, como ele falou. Por quê? Porque o Bosquinho veio lá de baixo, veio da base, ele foi uma pessoa criada também na simplicidade da vida, como um amigo Eduardo aqui, que vieram da base. E 2 anos que superamos, né? 2020 e 2021. E com esses exemplos aí dessas pessoas, nós temos pessoas maravilhosas. Um exemplo também de empreendedorismo é do meu amigo De Boatem. De Boatem, né? Olha lá, ele sempre ele tem um lema que diz: faz bem fazer o De bem. Boatem, Miquel Atem, né? Da Atem. E o nosso Nadson amigo, Atem, né? e O nosso Rosenha amigo, da o Rosenha, né? Sapatinho de Luxo, né? Que ele enaltece a mulher, né? Que é fundamental na vida da gente, né? A mulher mãe, esse mês agora, mês das noivas, mês da mãe. E você vê o exemplo, né? De pessoas que precisam dessa força para vencer. Positividade, que é fundamental. Bosquinho é um exemplo. Eu chamo de Bosquinho, a gente chama de Bosquinho, porque é um nome que ele usa mesmo, né? Não diminui nada, pelo contrário. Enaltece o grande trabalho do poeta. E o Marcos, um jovem empreendedor que está aí, saiu de uma empresa certa, criou o empreendedorismo dele e está crescendo cada vez mais. E vai crescer. Vai crescer, né? Vai crescer, E o Eduardo se aí, Deus que é um quiser. exemplo de vida, né? Nem parece um garotão aí. Obrigado, né? obrigado. Diz que tem essa idade, mas eu não acredito. É um atleta, né? Inclusive conhecido como fenômeno do futebol, né? Inventaram, né, mano? É um Inventaram, né, É um mano? fenômeno, né, Marcos? Inventaram, inventaram. Então nós queremos agradecer vocês mais uma vez, a todos os nossos amigos telespectadores que mandaram tanta mensagem aqui por mais nossos entrevistados, o Bosquinho Poeta, o Marcos. Que bacana receber o carinho de você, telespectador amigo, e o webnauta, né, como diz o Dr. Elson, amigo nosso aí.
Desejando a você uma semana de vitórias e bênçãos. Olha quem mandou também a esposa do Varela, né? O Gerson Lira. O Frank Lima, Posquinho Poeta, sempre fechando com chave de ouro com sua arte. Vanderlei, nosso colega Vanderlei, também. compositor, Com Frade, né? campeão Posquinho da Poeta Rede brilhando pela sua poesia, fruto da sua sensibilidade diante da nossa natureza do amor ao próximo, aos amigos e à sua família. Disse tudo. O Diego Lima está conosco, desejando a você uma semana de bênçãos, de vitórias. Que Jesus abençoe você e sua família. Nós estaremos na próxima terça-feira aqui, se Deus quiser, com o seu programa Clique Cidade, levando cultura, informação e entretenimento aqui no maior portal de podcast do Amazonas, Amazônia Press, e agora também Quarto Poder Podcast. Fique com Deus, uma semana de bênção a todos.